Olá, pessoal! Eu sou a professora Adriana Fernandes e hoje a nossa aula tem como tema titulação ou análise volumétrica. Pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma olhada para esse frasco e verifiquem se na etiqueta tem a concentração. Não tem. Vocês têm a fórmula química do composto que está dentro do frasco, H2SO4. Porém, a concentração não está informada. E como determinar esta concentração? Bom, nós podemos utilizar a titulação, que é uma técnica que permite determinar a concentração desconhecida de uma solução a partir de outra solução que tem a concentração conhecida. Como fazer isto? Para realizar a titulação, nós precisamos de duas vidrarias principais. A bureta, que é esta vidraria que tem a torneira, e o Erlenmeyer. A bureta, você vai colocar o titulante, que é a solução que faz a titulação, tem a concentração conhecida. No Erlenmeyer, você vai colocar o titulado, que é a solução que tem a concentração desconhecida. Como ocorrem as determinações? O primeiro passo é você abrir a torneirinha da bureta. Desta forma, a solução titulante ela vai escoar até o titulado. Assim, vai acontecer uma reação química. Geralmente, no caso de neutralização ou volumetria ácido-base, titulação ácido-base, nós usamos um ácido e uma base. E no momento de viragem ou no ponto final da titulação, o número de mols de H+, do ácido, é igual ao número de mols da base, OH-. Nesse momento, pessoal, vai acontecer uma viragem de cor, porque nós usamos o indicador. Vejam nesta animação que a solução ela estava incolor e de repente ela ficou rosa. Nesse momento dizemos que ocorre o ponto final da titulação, eu fecho a torneira e assim eu verifico o volume gasto do titulante. E eu posso então calcular, fazer uma relação entre o número de mols do titulante e o número de mols do titulado e determinar a concentração desconhecida. Lembrando que nós temos que utilizar o indicador. E no caso da volumetria ácido-base ou titulação ácido-base, o indicador mais conhecido é a fenolftaleína, que indica o ponto final. Quais são as aplicações práticas da titulação? Ela é muito usada para confirmar a concentração indicada no rótulo de um produto, de um medicamento. Vamos supor que você receba um medicamento e você desconfia da concentração indicada ali no rótulo, o que você vai fazer? Você vai verificar se realmente a concentração é aquela indicada. Qual técnica você usa? Titulação. E recordando quais são os equipamentos, quais são as vidrarias, bureta, Erlenmeyer. E vamos aos termos importantes. Primeiro, titulante. O que é o titulante? É a substância que tem a concentração conhecida. Fica onde? Na bureta. E o titulado é a substância, é a solução que tem a concentração desconhecida. E fica no Erlenmeyer, tá? E o indicador é a substância que você vai usar lá dentro do titulado para poder verificar o ponto final da titulação, assim fechar a torneirinha e usar o volume que vai ser indicado lá na bureta, tá? Outro termo importante é o ponto de equivalência, que indica o momento final da titulação, o momento em que o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base e vice-versa. Vamos a um exemplo? A titulação é um procedimento laboratorial que permite determinar a concentração desconhecida de uma substância a partir de uma substância de concentração conhecida.
Em uma titulação representada pela equação HCl aquoso mais NaOH aquoso, produzindo NaCl aquoso mais H2O líquido. O equipamento usado para adicionar cuidadosamente o volume adequado da solução de NaOH é denominado. Pessoal, qual que é o equipamento que permite adicionar um volume adequado, um volume que é controlado? A bureta, ok? É o equipamento que tem a torneirinha, esse equipamento aqui da figura que vocês podem ver. Então, a bureta é que permite adicionar. Voltando aqui, letra B, ok? Vamos a um segundo exemplo? O leite de magnésia, usado como antiácido e laxante, contém em sua formulação o composto MgOH2. A concentração de uma amostra de 10 ml de leite de magnésia, que foi titulada com 12,5 ml de HCl, 0,5 mol por litro, é, em mol por litro, aproximadamente. Bom, pessoal, antes de resolver esse exercício, eu quero fazer um comentário. O leite de magnésia pode ter uma ação muito positiva no nosso organismo, que é um antiácido, ou seja, se você está com azia, queimação, o leite de magnésia pode ser utilizado como antiácido. Porém, um excesso pode provocar o quê? Um efeito nada desejável, porque ele é um laxante. Então, não façam uso de nenhuma substância antes de consultar o médico, tá bom? Senão, vai dar ruim. Mas vamos aqui. Para resolver este problema, o primeiro passo é retirar os dados. Vamos aqui. Quem é o titulante e quem é o titulado? A concentração desconhecida que eu estou calculando é de quem? Do leite de magnésia, MgOH2. Eu não sei a concentração, eu quero calcular. Mas eu tenho o volume desta solução que foi colocada dentro do Erlenmeyer. Qual que é o volume? 10 ml. A concentração do titulante foi o quê? Qual que é o meu titulante? É o ácido, HCl. Concentração 0,5 mol por litro e eu gastei 12,5 ml neste procedimento, nesta titulação. Então, primeiro passo, eu vou determinar o número de mols presentes em 12,5 ml de ácido clorídrico, ok? Então, a concentração é 0,5 mol em 1 litro. Qual que foi o volume gasto? 12,5 ml. Eu não posso utilizar este volume porque as unidades não são compatíveis. Então, eu transformo 12,5 ml em litro, que fica 12,5 vezes 10 a menos 3 litros. O que eu fiz? Eu dividi por 1000. Qual é o número de mols correspondente a esse volume? X. Multipliquei cruzado e encontrei o valor do número de mols presentes nesse volume, que é 6,25 vezes 10 a menos 3 mol. Bom, segundo passo, eu vou determinar o número de mols de leite de magnésia que reagiu com o ácido clorídrico. Para isso, pessoal, nós temos que determinar a reação química. Olhando lá no exercício, eu sei que o ácido HCl reagiu com a base MgOH2. Todas as vezes que um ácido reage com uma base, nós temos uma reação química que é chamada reação de neutralização. Forma um sal e água. Na reação de neutralização, nós temos a formação de sal e água. Como que eu acho o sal? Nós vamos pegar o cátion da base mais o ânion do ácido. Como que eu sei a carga aqui do meu cátion? Esse 2 aqui, ele vai subir, tá? Então, vai ficar Mg, vou colocar aqui para vocês entenderem. Então, vai ficar Mg2 mais... E o cloro tem carga Cl menos.
Quando eu multiplicar cruzado, que é 2, viu, gente? Quando eu multiplicar cruzado, deixa eu mudar aqui a cor do ponteiro, que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Eu vou colocar aqui azul. Então, quando eu multiplicar cruzado, o 2 desce para o cloro e o 1 menos desce para o Mg. Então, vai ficar o quê? MgCl2. Aqui está o sal formado, mais 2H2O. Professora, por que 2H2O? Porque assim, a quantidade de átomos dos reagentes, que é o que está antes da setinha, tem que ser igual à quantidade de átomos dos produtos, que é o que está depois da setinha. Então, vamos aqui. Quantos magnésios eu tenho? 1 no reagente, 1 no produto. Quantos oxigênios eu tenho aqui, ó? 2, por quê? 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 oxigênios. Então, que número que eu vou multiplicar essa molécula que tem o oxigênio no produto para dar 2? 2. Então, 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios. Aqui eu já não tenho 2, olha. 2. Então, eu vou ter que multiplicar o HCl por 2. E quando eu multiplico HCl por 2, o que vai acontecer? Eu já fiz o balanceamento aqui desse cloro. Então, quais são os índices? 2 e 1. Então, 2 mols de ácido reagem com 1 mol da base. Vamos ver aqui como que fica então. 2 mols do ácido reage com 1 mol da base. Sabendo isso, eu posso determinar o número de mols da base que reagiu com o número de mols do ácido daquele volume que foi gasto. Eu não achei o número de mols correspondente a 12,5 ml? Então, eu vou substituir aqui, ó, 6,5 vezes 6,25 vezes 10 a menos 3 mols, que é do ácido, vai equivaler a quanto da base? X mol. Multipliquei cruzado e encontrei o valor 3,125 vezes 10 a menos 3 mol de MgOH2. Achei o número de mol que reagiu com o ácido, ok? O número de mols da base que reagiu com o número de mols do ácido. Agora, por fim, eu vou determinar a concentração da base de MgOH2. Para isso, eu vou utilizar a fórmula da molaridade, da concentração molar, que é igual a número de mols dividido pelo volume. Então, eu tenho o número de mols que eu encontrei, 3,125 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume, que vai ser em litro, tá? Eu quero qual volume? 1 litro. 1 litro é igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? Então, eu vou ter o quê? Corto, vai dar quanto? Concentração molar é igual a 0,3 mols por litro. Aqui eu usei um valor aproximado, tá, gente? Dava 0,3125, eu aproximei, ok? Viram? Eu encontrei a concentração desconhecida. A concentração da base é o quê? 0,3 mols por litro. Comprovei que é possível determinar a concentração desconhecida de uma solução, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até mais!